This call is now being recorded. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos estudar um pouquinho o nosso conteúdo que é sobre introdução à filosofia e principalmente a questão da filosofia política. Vamos estudar dois aspectos bastante interessantes, que é reconhecer os aspectos políticos de esquerda e de direita, e vamos falar um pouquinho sobre esses desafios da política em geral. Bom, primeiro aspecto, saber o que é esquerda e o que é direita. Mas fizemos aí algumas revisões da aula, e dentro da política, a gente pensa uma coisa muito complicada, que política, religião e futebol não se discute. E a gente vai, na filosofia, afirmar bem ao contrário. Futebol, religião, política, afeta todos nós. E a gente precisa discutir isso, sim, claro que de maneira madura, sem o fanatismo, né? Se não houver fanatismo, é ótimo, e a gente precisa discutir, sim, a política, precisa discutir religião, precisa discutir futebol, com certeza. São aspectos da nossa vida que é para o bem ou para o mal. A religião má vai te levar para o mal. A política má vai te levar para o mal. O futebol também, de modo errado, a gente vê a questão das torcidas aí, o que ocorre normalmente com essas brigas de torcida, ou o futebol, ou os cartéis do futebol. Enfim, tudo é determinante e envolve nossas vidas. A gente não faça igual os macaquinhos aí, né? Que é botar a mão no olho, no ouvido e na boca. Não é bem isso, não. De um aspecto geral, a gente pode pensar o seguinte, né? Por que não falar de política? E a primeira coisa que vem é: política é coisa de corrupto. É um assunto indigno. Né? Não vou falar disso. Gera briga, gera agressão verbal, gera discussão, gera promessas que nunca vai ser cumprida. E aí, sinceramente, é um assunto que a gente não vai falar dele. É errado. É dele que a gente tem que falar. Eu, professor Nilson, literalmente gosto de política. Talvez eu não gosto do político, mas de política sim, né? Porque política é toda a nossa vida. A política é até como que você consegue a sua namorada, até que você consegue o seu namorado, como é que você mantém uma amizade, como é que você desfaz uma amizade, tudo isso está em volta à política. A política é a nossa vida, né? Tem um autor que diz que nós nascemos por um acordo político entre nossos pais, né? Entre o pai e a mãe. A política no cotidiano. Gente, a rede social hoje, a rede social é um dos principais pontos fortes da política. Então, se a gente pegar aí nos Estados Unidos, Trump foi um resultado de rede social, o presidente Bolsonaro no Brasil foi um exemplo de rede social. Então, as redes sociais hoje, elas viram assunto político, elas geram assunto político, e aí a gente tem que cuidar um pouquinho com os sites de notícia verdadeira ou não, aquela questão dos fake news e assim por diante. Então, a política nos conecta numa dinâmica de responsabilidade, de compartilhamento ou não. Então, quando a gente recebe uma notícia, um fato, é um fato político. E agora, nas campanhas políticas, a gente tem que cuidar, porque senão a gente cai no erro chamado fake news, o que é um problemático dentro do nosso sistema, que pode desmoralizar uma pessoa e moralizar uma outra que, de repente, não tem nada a ver. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso aí. Bom, tema 1, dentro do nosso contexto. Estudar política para quê? Né, o que conhecemos, o que nos acrescenta em nossa vida? O que vai acrescentar? Então, a sugestão da resposta que a gente tem para esta pergunta é discutir política, né, e política partidária. Então, discutir política, sim. Então, mas de política partidária, não. Política partidária é uma outra situação. Já entra quase que numa discussão meio perigosa. Aprender a discutir política de modo construtivo,
Então, fulano, você é de esquerda ou de direita, por quê? Né? Quais são suas ideias? Quais são suas visões de mundo? E assim por diante. Então, tudo isso envolve política. A escola que a gente frequenta, se ela está bem, se ela está mal, é por uma situação política. Ah, mas professora, minha escola não é boa porque eu moro no bairro. Então, por que você mora no bairro? O teu bairro é bom ou ruim? Se o teu bairro é bom ou ruim, é porque a política do teu bairro é boa ou ruim. O bairro que tem uma escola boa tem uma política boa. O bairro que tem uma escola ruim tem políticos ruins. A exemplo disso, cidade como Cascavel, no Paraná. Você observa, por exemplo, que Cascavel, no Paraná, a região norte começou a eleger alguns vereadores e até deputado estadual. O que está acontecendo com a região norte de Cascavel, Paraná? Está melhorando muito. A região ali do Floresta, bairro Interlagos, assim por diante, está melhorando muito. O índice de violência está caindo bastante. Está indo muitas empresas para essa região norte. Por quê? Há uma atuação política muito grande nessa região. Então, veja bem que isso é política, isso faz política. Isso é legal discutir política. E aqui nós não vamos entrar no mérito se tal candidato é bom, se tal candidato é ruim. Apenas dizendo, olha, começou naquela região uma representação política. A região mudou. Vocês observam bem que próximo aí até do bairro em Cascavel, no Colégio Schuster, por exemplo, saiu um político dali. Olha como é que as mediações daquela região começam a mudar. Então, isso é interessante. Aspecto político. No cotidiano, frequentemente ouvimos falar a expressão esquerda e direita. Como é que funciona isso? Eu vou explicar isso de forma bem simples e bem objetiva. Na França, havia o parlamento, criaram o parlamento, deputado federal, tal, deputado estadual na França. E aí, quando a pessoa iria falar lá na frente do parlamento, onde estavam todos os deputados, quem ficava contra aquela fala do governo, quem ficava contra, ficava na esquerda. Quem era a favor, ficava à direita. E quem ficava no meio termo, ficava mais ou menos no meio. Aí é que surgiu a expressão esquerda e direita. Esquerda não tem nada a ver com PT. Esquerda não tem nada a ver com sem terra. Esquerda não tem nada a ver com gente briguenta. Político de esquerda é um político que é contra o governo atual. Então, por exemplo, o ex-presidente Lula no Brasil, ele era esquerda, ele era contra o presidente que estava lá. Quando o Lula era de esquerda, só que quando o Lula ganha, o Lula passa a ser de direita. O Lula passa a ser direita, o Lula não pode ser esquerda mais, porque agora o Lula é poder. Agora que o Lula perdeu a presidência da República e entrou um opositor ao Lula, então agora o Lula é esquerda de novo. Então o Lula era esquerda, passou a ser direita, agora passa a ser esquerda. Certo? Então todo mundo que é contra o presidente, no caso Bolsonaro, todo mundo que é contra o presidente Bolsonaro é de esquerda. E todo mundo que é a favor do presidente Bolsonaro é de direita. Então, isso tem que ficar bem claro para nós, como que isso ocorre dentro da política, para que a gente entenda melhor. Ok? Bom, ditos populares, dentro da política de esquerda e de direita, que a esquerda representa o povo, em especial os mais pobres, é sempre comunista, intolerante e ignorante. Não é verdade isso. Não é verdade. Tá? Uma outra dito popular, que a direita defende os super ricos, é sempre autoritária, é intolerante e preconceituosa. Também é errado. Essa ideia não está certa. Essas duas ideias que estão aí na tela não podem ser certas. Tá? Então, por exemplo,
todo mundo que é de esquerda representa o mais pobre, é comunista. Então, quando o Lula estava no poder, o Bolsonaro era de esquerda, porque o Bolsonaro era contra o Lula. Então, quer dizer que o Bolsonaro é comunista? Então, olha só, você veja bem como é que fica ruim se a gente pegar esse dito popular e levar como verdade. Então, esse dito popular não está legal, não é assim. De onde vêm esses nomes? Vem após a Revolução Francesa, conforme eu já expliquei anterior, o parlamento era formado por todos os franceses e era organizado de forma que representava a aristocracia, né, que sentava na direita, que era comum, e a esquerda, a esquerda, o orador. Igual eu expliquei anteriormente, né, quem era contra o governo sentava à esquerda de quem estava falando, e quem era a favor sentava à direita. A aristocracia, à direita à direita do orador. A aristocracia quer dizer, eram os donos de terra tal, né? Defendia que se conservasse a estrutura social da época, a ordem moral, os valores religiosos. Esse era o da direita. Por isso que ficou vinculado a rico, mas não tem nada a ver. Burgueses sentava à esquerda. Eita! Burgueses sentavam à esquerda e defendiam um progresso, uma igualdade, uma liberdade e tal, né? Por isso que ficou meio associado, mas só para que a gente entenda. E hoje, como é que funciona? Podemos dizer, identificar, quando os valores políticos são de direita e são de esquerda? Podemos identificar? Podemos nos orientar, reconhecer alguns valores que norteiam esses aspectos políticos para a gente saber quem é de esquerda e quem é de direita. Esquerda, né? Ao de esquerda é o coletivismo, a visão, enfatiza os valores de grupo, tal, e assim por diante. Enquanto o da direita vai trabalhar o individualismo, a independência, a liberdade, são ideias que ficaram dentro desse conceito de direita e de esquerda. Mas o que eu gostaria que memorizassem é só que esquerda é contra o governo e que direita é a favor. Então, qual é a diferença entre esquerda e direita dos nossos políticos, que nos chamam mais atenção? Esquerda, coletivismo, papel do Estado. Direita, individualismo, papel do Estado. Todos trabalham com o papel do Estado, e assim por diante. Hoje em dia estamos mais ou menos assim. Esquerda e direita, esquerda é vermelho. Ah, por que esquerda é vermelho? Por que esquerda é vermelho? Tem várias explicações para isso. Uma delas é por causa do sangue vermelho, por causa da luta, né? Mas é simplesmente uma cor que associou à reivindicação dos esquerdistas. Então, para onde que eu vou? Né? No percurso de hoje que estudamos, a gente viu o sentido da palavra política, o sentido da palavra partidário, e aí trabalhamos um pouco a questão da esquerda e da direita, que nos leva a determinado momento político. Ok? Então, esse é um aspecto bastante interessante para a gente entender e compreender como é que funciona a política em nossas vidas. Então, reforçando, cada um de nós depende de política ou somos dependentes de política e por assim a gente vai aprendendo a viver.